E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais um conteúdo de matemática, dessa vez do 10º período, fazendo revisão de alguns pontos básicos de função, porém que ficaram aí a desejar em relação à aprendizagem, beleza? Então, pontos esses que vão de valor de uma função, o zero de uma função, conjunto, domínio, imagem e a representaçãozinha f de x. Ficou na dúvida? Então vamos lá esclarecer. Segue! O primeiro tópico que eu quero passar aqui para vocês é em relação ao valor de x e y de uma função. Como é que a gente descobre esse valor? Tá certo? Então vamos lá. Uma dúvida que ficou bastante claro na cabecinha de vocês foi em relação ao valor de y, né? O y, pessoal, sempre quando você vê, ó, esse f de x, tá certo? Esse f de x ele vai ser o mesmo que y, beleza? O que que acontece? Quando você for formar o par x e y, né, aquele parzinho que você tem lá no plano cartesiano, esse mesmo par ele pode ser dito também dessa forma, ó. No lugar do y, você vai ter aqui o f de x. Então, quando você descobre o valor de f de x, na verdade, você também está descobrindo o valor de y. Eles são a mesma coisa. Tudo beleza? Então, o que é que acontece? Qual a diferença de um para outro? Nada, como eu já falei, né? Então, quando você vê f de x, ele vai dar, com certeza, um valor aqui dentro do parênteses, tá certo? Ele vai dar um valor aqui dentro do parênteses, e esse valor, como ele está aí dentro do parênteses, ele vai ser justamente o valor de x. O que é que eu vou fazer com esse valor? Eu vou substituir na função e efetuar a operação para descobrir o valor dessa função. Professor, mas eu não entendi. Vamos lá para uma aplicação, em cima de um exemplozinho aqui. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem essa função, né? Essa função, ela já é dita aí, né, como f de x igual a 2x mais 5. Então, essa é a regra que define essa função. O que é que acontece? Se for para eu formar os pares, como é que eu vou formar esses pares, né, ordenados? O que a gente faz? Só admitir valores para x. Vamos lá. O primeiro a gente vai colocar aqui o básico zero, né, que é mais simples. Vamos lá. Quando o x for zero, como é que eu vou escrever essa função? Primeiro, dentro do parênteses, a gente coloca o zero. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está admitindo o valor de x igual a zero, ok? Então, como x é zero, né, você vê que ele está dentro do parênteses zero, o que é que eu faço? Lá na lei da função, onde tiver x, a gente põe o zero. Então, não é 2 vezes x, aqui no caso vai ser 2 vezes 0, e o mais 5, eu só repito. 2 vezes 0, quanto é? 2 vezes 0, 2 vezes 0 é 0, e 0 mais 5, olha, 0 mais 5 é 5, show? Vamos admitir outro valor aqui para x, outro valorzinho, bem simples, para a gente também não esticar muito, né, a baladeira. Vamos lá, colocar, ó, esse valor de x como sendo 10. Então, nesse caso, o x é 10. Como é que eu sei que o x é 10, professor? O x, né, ele vai estar dentro do parênteses. Então, todos os valores que estiver sendo apontado para x, ele vai aparecer nessa posição, dentro do parênteses. Então, quando você olha o f de 10, o f de 0, esses valores que se apresentam dentro do parênteses, na verdade, vai ser aí os valores de x que vai estar sendo dado, beleza? Então, lá na lei, como é 2 vezes x, aqui nesse exemplo, x é 10, então a gente vai ter 2 vezes 10, o menos 5, como já é da lei, a gente só repete aqui. 2 vezes 10, 20, 20 mais 5, então a gente vai ter aqui 25. Nesse primeiro exemplo, na qual a gente diz que o x é zero, ok? A gente pode escrever esse par de que forma? Lembrando, pessoal, que o par ele sempre vem primeiro x
e depois o y, um parzinho, beleza? Nesse primeiro exemplo, como, né, o x é 0, lembrando, como é que a gente sabe? A posiçãozinha lá no meio do parênteses, tá vendo? Sempre no meio do parênteses a gente vai ter aqui o valor de x. Então, nesse caso, quando o x for 0, a gente já põe aqui na posição, o y vai ser igual a 5, beleza? O x, quando for 0, o y vai ser 5, tá ok? No outro par que a gente fez aqui abaixo, né, no outro exemplo, a gente vê aqui dentro do parênteses o valor 10, isso quer dizer o que? Dentro do parênteses ele vai dar o valor de x. Fiz a substituição, efetuei a resolução da lei, e aí eu tive o valor 25. Esse valor que eu obtive é o valor de y. Então eu tenho dois pares. Professor, eu posso obter mais pares? Pode, claro que pode. Esses outros pares vão surgir como? À medida que você estiver colocando um valor para x. Tá beleza? Show de bola. E aí a gente entra em outro tópico que também vai ser importante para vocês, né? Que é a definição dos conjuntos domínio e imagem, tá certo? Então, o que seria nesse casozinho aqui, a gente poderia, pessoal, tá simplesmente dizendo que o domínio são os valores de x e o conjunto imagem são os valores de y. Então, a gente poderia estar dizendo aqui, ó, que domínio, que nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, o meu conjunto domínio vai estar sendo os valores 0 e 10. Show? Professor, e o imagem? Bem, pessoal, conjunto imagem, como eu falei, são os valores de y. Os valores de y aí vai ser 5 e 25. Você tem aqui dois exemplos, né? Você vê que a imagem nesses dois pontos deu 5 e 25. O que seria o zero de uma função? O zero da função não é nada mais, nada menos que o valor do f de x como sendo igual a zero. A gente tem que igualar essa função igual a zero. Então o que é que a gente faz? A gente pega aqui, ó, a gente iguala essa função a zero. Então, como a função ela dá igual a zero, automaticamente a gente já tem outro par aqui, onde o y é zero, e fica então faltando só o valor de x, tá certo? Você vê aqui que fica faltando apenas esse valorzinho aqui de x, que é esse valor que vem no início. Então o que é que a gente faz? A gente vai resolver essa equaçãozinha. Então vamos lá, eu tenho aí 2x igual a zero. Lembrando, né? Para a gente determinar o valor de x, a gente tem que ir colocando os valores para o outro lado da igualdade. Então vamos lá, como é que vai estar aqui? O 5 ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo, fica menos 5. O 2 que está aqui com x, ele está multiplicando. Quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, ok? Ou seja, o valor de x ele vai ser menos 5 sobre 2. Esse valor, pessoal, também pode ser escrito como menos 2,5, né? 2,5. Porém, vamos deixar assim, beleza? Não tem problema. E aí, pessoal, deu para esclarecer suas dúvidas? Show de bola! Qualquer dúvida, chama a gente no privado, comenta aí no vídeo, que a gente vai estar aqui sempre à disposição de vocês, hein? Seja também mais um inscrito do canal, acompanhe a gente aqui nas redes sociais e não esquecendo de devolver a atividade, assistir o vídeo dos outros professores. Pessoal, foi um prazer, até a próxima e fui, valeu!